Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam assistindo esse vídeo. Eu sou o Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Hoje nós vamos falar algumas diferenças existentes entre o Candomblé e a Umbanda. Ambas são religiões brasileiras de matriz africana, mas são brasileiras, pois fundadas aqui no nosso país, de acordo com os fundamentos realizados na África. Por esta razão é que são chamadas de religiões de matriz africana. Tanto na África como no Brasil, a cultura que deu origem ao Candomblé é brasileira e monoteísta. Vale dizer, acredita em um único Deus supremo, que é chamado de Olorum ou Olodumare. Na África, cada região cultuava e cultua predominantemente apenas um orixá, além de Exu, é claro, que é cultuado em todas elas. Isso tem uma razão que vale a pena ser explicada. A palavra Exu em Yorubá quer dizer esfera, ou seja, aquilo que representa o movimento. O orixá, Exu, mais próximo dos seres humanos, é entendido como responsável pela comunicação entre os seres encarnados e as demais divindades, vale dizer, os demais orixás. Ele é verdadeiramente o mensageiro, aquele que leva do Aie, terra, onde vivem os encarnados, os pedidos e oferendas feitas pelos seres humanos e traz as respostas do Orum, ou seja, que para os africanos é como se fosse o céu, o local onde vivem as divindades. Assim sendo, responsável pelo movimento, por esta comunicação entre os orixás e os encarnados, é que ele é chamado de Exu, ou seja, esfera, que remete ao sentido de movimento. Este assunto a respeito do orixá Exu será tratado por nós em um vídeo em separado. Então ficamos com a ideia de que na África se cultuava e se cultua apenas um orixá predominantemente por região. Nós sabemos que com a escravidão foram trazidos para o Brasil negros de diversas regiões da África, os quais propositadamente foram agrupados conforme as suas diferentes origens, separando-os os que eram de uma mesma região. Qual a ideia? Para que eles não pudessem se comunicar. Então, você é dessa região, então coloca ele aqui. Esse é da mesma região, então coloca em outro local. Então os negros, que falavam dialetos distintos, porque eram de regiões diferentes da África, tinham dificuldades de se comunicar, mas acabaram se adaptando. Ocorre que, como falei, cada um deles cultuava um orixá diferente, porque provenientes de regiões diversas da África. Mas ao invés disto os separar, acabou os unindo. Os negros, então, passaram a cultuar vários orixás, sendo que quando cantavam para eles, o faziam em roda, o que é chamado de xirê, que traduzido de Yorubá quer dizer uma brincadeira, em referência àquela brincadeira de roda realizada pelas crianças. Essa roda se desenvolve no sentido anti-horário, em referência e respeito aos antepassados.
Nesta roda entram os mais velhos primeiro e depois os mais novos, sempre nessa ordem, em respeito à antiguidade e àqueles que vieram antes. Está aí plantada a gênese ou a sementinha do candomblé no Brasil. O candomblé, também conhecido como culto de nação, sendo que não existe uma única nação, pois as casas foram fundadas aqui no Brasil e seguiram os detalhes daquela região da África de onde provinham o grupamento de negros, em maioria, naquele culto que se estabeleceu aqui no Brasil. Assim temos a nação Queto, a nação Angola, a nação Jeje, a nação Efon e Ejexá, pelo menos entre as que eu conheço, já que não sou iniciado no candomblé e por esta razão não posso me aprofundar no assunto que não conheço a fundo e que também, vejam, não é o objetivo do nosso canal. Nosso canal tem o objetivo de trazer conhecimento a respeito da nossa amada e querida Umbanda. Mas de forma bem resumida, no candomblé são louvados os orixás, que são forças da natureza, os quais se manifestam em terra, em seus adeptos iniciados. Isso ocorre normalmente na festa dedicada a cada orixá. Existem várias no ano. Então, durante o xirê, onde se canta e toca para os deuses, chamando-os a conviver aquele momento com os encarnados. Vão então os orixás chegando e se apresentando aos presentes com sua dança, que nada mais é que uma manifestação corporal, onde contam as histórias e os feitos realizados, através da dança, ritmada pelos atabaques, ou seja, os tambores, vão contando os itãs, vale dizer, suas histórias, repartindo o axé, que é entendido como poder vital, entre os presentes, literalmente abençoando todos aqueles que ali se encontram, sejam eles adeptos ou não da religião. Aos presentes, melhor dizendo, são servidas comidas relacionadas com cada orixá, com o intuito não só de compartilhar a comida, mas também compartilhar o axé, já que falamos em vídeo anterior que a ideia do coletivo é muito forte para os africanos, o que se contrapõe à ideia do individualismo, infelizmente reinante nos dias atuais. Em síntese e em regra, no candomblé há manifestação dos orixás, energias da natureza, sendo que a conceituação de orixás será mais detalhada por nós em um vídeo separado. Na Umbanda, há manifestação de entidades, vale dizer, de espíritos de pessoas que tiveram uma vivência carnal e que não mais encarnam em razão da sua evolução espiritual. Estes se apresentam como caboclos, caboclas, índios brasileiros, como herês, que são espíritos infantis, pretos velhos e pretas velhas, baianos e baianas, boiadeiros, ciganos e ciganas, que compõem a linha do Oriente, exus, pombagiras, que são o feminino dos exus, marinheiros, malandros e malandras. É importante não confundir orixá e exu, força da natureza, que se manifesta no candomblé com exu entidade, que são pessoas que tiveram uma vida carnal, desencarnaram, não encarnam mais em razão do seu grau de evolução espiritual, como ocorre com todas as outras entidades que cultuamos na Umbanda.
Na Umbanda não há manifestação de orixás, apenas de falangeiros de orixá. O que não quer dizer que não prestemos reverências a esses, que não os cultuemos, já que a Umbanda é de matriz africana e guarda forte carga dos ritos de nação, que assim são chamados também o candomblé. É preciso observar que, como foi dito, no candomblé há manifestação de orixás, mas, pequeno detalhe, em muitas casas há manifestação também de entidades, como ocorre na Umbanda. Claro, isto muito menor escala. Assim encontramos em muitos candomblés a manifestação de caboclos, que são divididos em caboclos de pena e caboclos de couro. Os primeiros, de pena, índios brasileiros, e os segundos, de couro, os boiadeiros. Também vamos encontrar manifestação de Exus, entidades. Estas manifestações são chamadas pelos integrantes do candomblé de catiços. Não podemos deixar de citar também os erês, que são espíritos infantis, que também se manifestam nos candomblés, os quais trazem a mensagem do orixá, que não fala nos cultos de nação. Na realidade, o erê seria o mensageiro, aquele que traz a mensagem do orixá aos seus adeptos, já que o orixá não fala. Mas voltemos para a Umbanda. Os filhos de fé ou filhos de Pemba, assim são chamados os umbandistas, quando entram no terreiro, templo religioso, devem cumprimentar o chão, pois ali é um solo sagrado, onde desenvolvem os trabalhos espirituais. Devem saudar a trunqueira ou porteira, a famosa casinha dos Exus, que fazem a proteção e a segurança da casa, para que os trabalhos se desenvolvam sem a interferência dos espíritos negativos. Devem cumprimentar os atabaques, tambores sagrados utilizados na maioria dos terreiros de Umbanda. Digo maioria porque há aqueles que não fazem uso desse instrumento sagrado, já que se aproximam mais da vertente espírita e menos da influência africana. Devem também saudar e pedir bênção para o sacerdote, pai de santo ou zelador, são esses os nomes utilizados. Aqui vale uma consideração bem importante. Quando se pede a bênção para o zelador, é como se o orixá que ele carrega nos abençoasse, além de ser um sinal de respeito aos mais velhos que estão há mais tempo na religião. O filho de fé também retribui a bênção, vale dizer seu orixá, pois também carrega um consigo. Devem também saudar o congá, ou seja, o altar, onde se encontram os orixás, as entidades cultuadas na Umbanda, batendo cabeça, que nada mais é do que deitar-se ao solo, colocar sua cabeça no chão, em sinal de reverência, de submissão e de respeito ao sagrado, aos orixás e a todas as entidades da Umbanda, se colocando à disposição para auxiliar os irmãos que necessitam, realizando a verdadeira caridade em prol dos seus semelhantes. Feito isso, os médiuns devem aguardar serenamente o início dos trabalhos, evitando conversas paralelas e barulho, já que este é um momento de concentração, de preparo para os trabalhos que ali serão realizados. Na hora marcada, para o início dos trabalhos, o zelador então anuncia que eles irão começar. Inicia saudando os senhores Exus. Vejam que eles são responsáveis pela comunicação com os orixás, de modo que devem ser saudados não só para o bom desempenho do trabalho
que será iniciado, mas também para guardarem a porta de entrada, não deixando que nenhum espírito trevoso, quiumba, vale dizer, espíritos sem luz, venham a interferir no andamento da gira. Uma vez saudados os Exus, o sacerdote então inicia a abertura dos trabalhos, entoando cânticos que fazem louvor aos orixás e às entidades. Realiza-se a defumação dos médiuns e dos presentes, com o intuito de limpar-lhes a áurea e equilibrá-los, em um preparo para os trabalhos que a seguir serão realizados. Terminada a defumação, seguem-se os cânticos. Vejam, na Umbanda nós rezamos cantando. Aí as entidades vão baixando, vale dizer, incorporando em seus médiuns, ou melhor, se acoplando nos médiuns, os quais vão saudar o congá, a trunqueira, a porteira, as entradas do local onde permanecem os médiuns, que é separado normalmente por uma portinhola da assistência. Com as entidades presentes, então são chamados os consulentes por ordem de chegada, pois recebem suas fichas de atendimento, assim que chegam na casa. Os consulentes então passam com as entidades que fazem a consulta, dão passes e promovem os descarregos. Uma vez atendidos a todos, os trabalhos devem ser encerrados, fechando-se então a gira com cânticos, de modo que as entidades vão então desincorporando dos médiuns. Normalmente, e na maioria das casas, em cada gira, nome que se dá à sessão no terreiro de Umbanda, são chamadas entidades de uma única linha de trabalho. Vale dizer, somente os caboclos, somente os baianos e assim por diante. De modo que os médiuns incorporam apenas aquela linha de trabalho chamada naquela gira. Há, no entanto, algumas casas que trabalham com uma linha de trabalho, por exemplo, caboclo, e no final dão passagem para os Exus para a limpeza dos médiuns, já que esta linha, os Exus, atua com energias mais densas e são, em tese, mais eficazes na limpeza dos médiuns. Há poucas casas que trabalham com linhas cruzadas, vale dizer, ao mesmo tempo vão baixando nos diversos médiuns entidades diferentes, ou seja, caboclos, baianos, exus, pretos velhos e etc. Vale dizer, enquanto um médium está trabalhando com um caboclo, outro está trabalhando com um preto velho ou com um baiano. Não me parece, isto é a minha opinião, não é a opinião da Umbanda, como eu digo sempre, eu não tenho procuração da Umbanda, e se seu pai de santo zelador entende de forma diversa, está certo ele e Marcelo está errado. Tá? Você que é filho de fé, que segue um terreiro, deve obedecer às regras da sua casa, às orientações do seu pai de santo, e não as que eu passo aqui. Não me parece que seja esta última forma de trabalho a mais adequada. Na minha opinião, e eu não falo aqui, evidentemente, pela Umbanda, entendo que a forma de manipulação das energias varia de entidade para entidade, bem como o modo que elas se apresentam. Razão pela qual acredito que não devem ser as linhas cruzadas, mas isto é entendimento do Marcelo Pereira. Este é mais ou menos um roteiro que é seguido pelas casas de Umbanda, mudando um detalhe aqui, um detalhe acolá, dependendo da vertente adotada e das orientações do zelador de santo. Como eu disse, Umbanda é uma religião livre e quem dita as regras dentro da casa é o zelador. Claro que ela tem a espinha dorsal, ou seja, que é comum a todos, é a manifestação do espírito para a caridade. O que efetivamente é essencial
em todas as casas, contudo, é a defumação dos presentes, assistência e médiuns, abertura da gira, atendimentos e encerramento dos trabalhos. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa um joinha aí, curte, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal para quando eu subir um novo vídeo, vocês sejam notificados e comentem o vídeo, né? Deixem aí os seus comentários, se gostaram, se não gostaram, inclusive de temas que vocês gostariam que nós abordássemos nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e que Oxalá os abençoe.